I'm starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Para mim, importante é poder estar aqui, poder compartilhar uma palavra. Talvez vocês estão estranhando porque o Pedro hoje está descansando e eu estou aqui para poder trazer essa mensagem, até porque é uma mensagem que Deus colocou muito no meu coração há muito tempo. Na verdade, já há 6 anos ele tem ministrado muito ao meu coração. E eu queria falar de uma coisa que muitas vezes a gente fica intrigado, né? Se intriga, a gente fica intrigado. Hoje eu quero falar com vocês de silêncio. E eu tenho até uma certa propriedade em falar sobre silêncio. Todos aqui já passaram por um momento na vida de vocês, talvez hoje vocês acordou e falaram assim, hoje eu não quero ouvir ninguém. Eu vou na igreja hoje é porque é Páscoa, deve ter alguma coisa diferente, deve ter alguma coisa, sei lá, é uma coisa especial. Tem. Mas primeiro, para mim poder falar sobre esse assunto, e claro que tem mensagem, mas eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Mas fechassem seus olhos, assim, normal. E aí, depois, fechasse os seus olhos assim, com ele mesmo fechado, forçasse assim, ó, fazer com força. Pronto, pode abrir. O que vocês perceberam? O que vocês sentiram? Uma escuridão? Uma coisa que se você falar assim, acordar hoje e falar assim, não quero falar com ninguém hoje, não quero ter com ninguém hoje. Quero silêncio. O pessoal que estuda faculdade deve ficar assim, já estudei demais, já li demais, já falei demais, não quero falar com ninguém. Chega. Hoje... Mas eu queria falar para vocês o seguinte, querido, que quando a gente pede algo, e às vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe pedir. E às vezes a gente pede uma coisa que pode ser um desastre total para nós. Mas antes disso, eu queria contar uma história que eu vou chegar no ponto que eu quero dizer para vocês. Eu vou contar uma história de um cara que até os seus 37 anos, ele vivia uma vida normal. Normal. Tranquilo, ativo pra caramba, cara trabalhador, esforçado. Mas aí, por um percurso do destino, veio uma deficiência. O que é isso, eu acho? Talvez muitos aqui me conhecem e já sabem falar assim, poxa, você está falando de você? Eu falei, estou falando de mim. Até os 37 anos, eu era uma pessoa normal, ouvia bem. Não,
Já nos 36, já não ouvia muito bem. Eu escutava péssimo. Um dia aqui numa obra, aqui, a gente fazendo alguma coisa, o Marcos, eu comentei com o Marcos, eu tenho uma mensagem que fala sobre o silêncio dói. Aí ele falou, eu quero ouvir isso aí. Eu quero estar lá. Ainda bem que você está aqui, cara, para você ouvir. E aí, eu fiquei nesse período de transição, eu entrei em alguns questionamentos. Eu questionei a Deus. Por que, Deus? Por que comigo? Já fazia obra, já trabalhava para o Senhor, eu fazia as coisas na igreja. Falei, por quê? Até um dia eu peguei e falei assim, por quê? Eu queria saber para quê. Às vezes a gente pergunta por quê, sempre por quê. Por quê? Por quê, Deus? Por quê, Deus? Não. Eu depois de um tempo, falei, para quê? Para que o Senhor fez isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? Tudo na nossa vida tem um propósito. Depois disso tudo, de acontecimento, o bom disso tudo é que quando a Fernanda, cadê ela? Ela está ali. A Fernanda, ela começa a falar comigo. Eu já fico assim, ó. Aí ela está falando. E quando eu falo de Igor, então, uau! Aí ela pira. Quando ela pira, aí eu faço assim, ó. Pim. Me desconecto. Você não está me ouvindo? Estou fingindo de surdo. Pegou? Estou fingindo de surdo. Ó. Aí o Igor já fala, mãe, ó, pai desligou. Está desligado. E eu aprendi a conviver com isso, com o silêncio. Porque o silêncio, ele nos questiona, leva vários questionamentos. Ele nos leva a deixa a gente muito intrigado. Você quer ver uma outra coisa interessante? É quando eu estou no supermercado. Graças a Deus, a tecnologia me trouxe de volta. Sabe? Porque eu consigo hoje poder ouvir muito bem, falar muito bem. A minha dicção ainda não é muito boa, porque falhou, né? Mexeu com o meu equilíbrio, mexeu com o meu emocional, mexeu com tudo. E a maioria das vezes, vocês estão aqui dentro da igreja, passa por mim, hoje acho que foi a mãe da Vanessa. Eu falei com você, falei assim, eu não sei. Acho que falou, eu também não sei, mas bom dia, né? Aí, então assim, é porque, às vezes, dependendo do ângulo, eu não escuto. Mas o mais engraçado é quando eu estou no mercado. O telefone toca, eu faço assim, ó, oi. Não, pode ser, não faz assim que é melhor, tal, que não sei o que, quais as coisas da igreja. Não, ó, você faz assim, o pessoal está assim, ó. Pô, esse cara é maluco, é doido. Mas está tudo aqui, ó, conectado aqui. E o que mais interessante é que pior para mim é a noite. Quando eu tenho que chegar e falar assim, amor, estou me desligando, vou dormir. E aí, ela fala, tá bom. Acho que no tempo, no início, assim, foi difícil para ela, e é difícil até hoje. E é difícil para mim, imagina. Eu me desconecto, então só acordo no outro dia de manhã. Interessante que para preparar a mensagem também, o Pedro está falando assim, ó, você precisa diminuir um pouco. Eu falei, cara, foi mal. Deixa eu baixar aqui no meu aparelho. Para mim poder entrar, equalizar. Acho que todo mundo está me ouvindo bem. Está ouvindo bem? Mas vamos lá. Já falei muito de mim e já falei um pouquinho do silêncio. Quero entrar agora na chave. O silêncio. O silêncio de Deus. Agora é a parada. Primeiro, a gente precisa saber o seguinte, quando a gente pede, eu quero ficar quieto, eu não quero falar com ninguém, eu não quero escutar ninguém, a gente precisa falar assim, precisa saber o seguinte, o silêncio ele pode te trazer uma situação bem complicada. A maioria das pessoas que estão em silêncio, alguma coisa está acontecendo com ela quando você não se sabe. Por exemplo, uma pessoa que está num caso clínico
de depressão, ela está quieta e ninguém sabe o problema que ela passa. Ninguém consegue identificar esse lado. Por que o silêncio? E o silêncio, cara, eu não quero falar com ninguém, eu não quero escutar ninguém. Você entra numa crise emocional, espiritual, de geral. Então, cuidado, porque o silêncio é um silêncio ensurdecedor. O que é isso, Austin? É diferente quando você está ouvindo uma música com som alto, ou a gente está escutando aqui numa caixa de som alto, barulhão, aí de repente, é diferente. Mais diferente ainda, quando eu pedi para vocês fechar os olhos e vocês não enxergaram nada. Para mim, por exemplo, quando acaba a bateria do meu aparelho, é como se tivesse acabado a energia no claro. Já aconteceu algumas vezes aqui, a gente numa reunião, e faz o sinal assim, ó, tum, 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 pum. Deu o primeiro pito, segundo pito, terceiro pito, falei assim, agora eu tenho 5 segundos para sair correndo. Por mais que eu estou acostumado com silêncio, eu me incomodo, porque atrapalha a gente. Eu quero ouvir o que estou falando de mim. Estou falando de mim. Geralmente, a maioria das vezes estou falando de mim. Quando está falando de mim, estou falando de você. Está falando de mim. Fala, eu quero ouvir. Mas vamos lá. Por que eu não ouço? Por que eu não estou ouvindo? Essa pergunta é até para vocês. Por que eu não ouço? Será por quê? Porque a gente fala, entra aqui, sai aqui. Esse pastor falou hoje, ó, a maioria das vezes, pastor, que a gente está pregando, está falando, as pessoas chegam aqui dentro e entra, escuta e vai embora, esqueceu o que falou. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo Deus? Será que eu estou sentindo que Ele está querendo transmitir para mim? Sabe o que hoje, nessa manhã, o que Deus está querendo fazer? É que com a minha história, e a história que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, é que você saia daqui com outro olhar, com outro entendimento a respeito do silêncio. Porque você precisa entender que você não precisa também falar demais. Você precisa escutar mais. Mas escutar como? Então, vamos chegar lá. Aí você, no seu questionamento, onde eu escuto? Será que eu estou ouvindo mesmo? Por que eu não ouço? Porque Deus, onde está Deus nesse momento que eu mais preciso? Onde está Deus na hora que eu mais preciso que Ele intervenha na minha causa? Onde está Deus na hora que eu preciso que Ele faça alguma coisa na minha saúde, na minha vida financeira, no meu trabalho? Aonde está Deus? Onde está Deus? O silêncio faz a gente questionar se Deus está em silêncio ou eu que não estou escutando. Porque vem esses questionamentos na nossa vida. Principalmente quando vem na área da doença, do problema de saúde. É aquele apagão. Puf. É uma escuridão do nada. Silêncio pode ser também, querido, uma resposta. Mas calma. O silêncio pode ser aquele assim, ó, espera aí. Dá aquela segurada aí, como diz meu filho e os amigos dele. Dá aquela segurada. Silêncio é o espera. Calma. Aquieta aí o seu coração. Vai tudo se resolver. Vai tudo acontecer. Só precisa esperar. Não andeis ansiosos
Peraí. Não está fluindo agora, mas vai fluir. E sabe que, você já andou na rua e alguém já falou assim, ei! Aí você olha assim, não tem ninguém. Já percebeu? Alguém está na sua casa e alguém foi lá, apertou, você ouviu o barulho da campainha. Poxa, alguém foi lá, alguém apertou a campainha. Alguém está chamando lá. Aí você fala assim, olha, tem um espírito aí que está rodando aí, que está tá me chamando aí, alguma coisa. Mas sabe, é você ficar atento, tipo, ficar ligado. Eu, por exemplo, eu comecei a perceber o seguinte, eu comecei a enxergar de outra forma. Eu comecei a entender que quando aconteceu isso comigo, da surdez, eu percebi a quantidade de pessoas que existem no nosso meio que têm essa deficiência. Eu, por exemplo, sou um surdo que ouve e fala. Mas tem gente que não ouve. Tem gente que não fala. E como que consegue falar e ouvir e sentir? Né? Como? Se eu estiver olhando para você, não é porque eu achei sua barba, até que sua barba é bonita, mas não é porque eu estou te namorando, você entende? Eu estou, assim, lendo os seus lábios. Eu comecei a olhar a face das pessoas para me poder entender, enxergar diferente. Sabe? Por que, querido? Eu pensei comigo assim, o maior eu te amo foi lá na cruz em silêncio. Lá em silêncio. O maior. Pegaram? Sabe o que é isso? Eu amo todos vocês. Não sou muito bom em Libra porque eu não quis me apegar nessa parada. Mas eu amo vocês. E o maior eu te amo foi na cruz. Por mim e por vocês. Forte isso, né? Nossa, forte isso. Então, espera, dá aquela seguradinha. Vai acontecer as coisas. Você vai, presta mais atenção. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 27. Eu quero ler com vocês aqui, rapidinho. Mateus 27 diz assim, ó. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, tá? Páscoa, porque foi justamente hoje que a ressurreição dele. E houve trevas sobre toda a terra. E no meio-dia, às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus, em alta voz, ele bradou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonastes? Então, como eu disse que o maior eu te amo foi lá na cruz, em silêncio, e quando a canção que as meninas cantaram aqui, que as crianças cantaram, que nesse período de entre 9 às 10, 9 e meio-dia, foi a crucificação de Jesus, ele estava ali parado em silêncio. Mas chegou um momento que o céu fechou, escureceu, houve treva. E aquele silêncio em toda a humanidade, em toda a terra. Alguma coisa vai acontecer agora. Que é igual uma criança quando está fazendo bagunça, se ela está quieta, está acontecendo alguma coisa, né? Ó, vai olhar que está... Não é assim? As tias já sabem muito bem como eu estou falando. Então aqui, querido, olha só. O silêncio sempre acompanhou Jesus.
Em todos os momentos da caminhada dele, para se cumprir o que estava dito pelo seu pai, o silêncio fazia parte dele. Quando ele ia ter um tempo separado, ele ia orar no monte, ele ia, os discípulos iam, mas ele falava, fica aqui, que eu vou ali e vou orar. Vocês ficam aí acordados, fica em intercessão aqui, que eu vou lá e vou orar. E Jesus estava lá, orando sozinho, falando com o pai dele, uma conexão direta, em silêncio. E a gente precisa entender muito bem sobre o que é isso. Quando a gente quer, é diferente quando você quer ficar em silêncio, sozinho, é diferente quando você não quer mais silêncio com todos. Entende? Cuidado com o que a gente pede. Muito cuidado. A gente não pede. Ele vai fazer. Mas o que a gente vai pedir para Deus, Ele vai te conceder. E às vezes Ele vai falar assim, não, isso aí eu não vou fazer isso para você. A morte já é o silêncio eterno. Para muitos. Porque quando você está dormindo, por exemplo, você não fala com ninguém. A não ser que tem uns que está dormindo, bate. Pum. Esses dias o Igor deu um soco, um nocaute na Leandra. Mas, dormindo, ninguém fala, gente. Então, o silêncio sempre acompanhou Jesus. E isso também, querido, não significa que Deus não se importava com Jesus. Não se importava com ele. É igual a mim e a você. Não é que porque não está acontecendo, não tá tudo parado, está tudo desligado, e Deus não está se importando. Ele se importa. Ele se importa, Ele cuida. Ele cuida de todos os detalhes. Por exemplo, Mateus 10, 29 e 31, ele fala que não tem como, não pode se comprar 2 pardais com 2 moedinhas. Mesmo assim, ele vai dar comida. E ele não vai cair por terra. Ele cuida deles. Aí ele fala também que no 31 que ainda todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Já aqui do nosso mestre, é um pouco diferente, né? Até fácil de contar. Do Pedro, do João, Claudecita. Ele conhece, ele sabe, ele cuida. Ele sabe das coisas que estão acontecendo. Então, ele se importa. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, ele se importa com você, tá? Ele se importa. Tem que ter uma música assim, ó, ele não desiste de você. Eu não sei cantar, mas tem uma música assim, ó, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele conhece seu caminhar. Nunca vi uma motor grande assim. Não vou nem me arriscar em cantar, porque esquece. Então, primeiro ponto aqui, ó. Quero falar nesses 3 pontos com você. Primeiro ponto, Deus não se importa. Não quer dizer que Deus não se importa com você. Ele se importa, sim. Ele cuida de você. Ele sabe o que você necessita, o que você precisa. Segundo ponto, Deus não significa que Deus te abandona. Por exemplo, no Salmo 22, quando ele está lá na cruz, Jesus ele cita o Salmo 22. Ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Por que está tão longe de mim? Espera. Por que está tão longe de mim? Por que está tão longe de me salvar-me? Eu imagino, querido, que nesse momento, quando Jesus está ali e fala isso com o Pai, né? O Pai, com certeza, Deus, ele estava assim, ó. Poxa, eu tive que fazer isso.
tive que fazer isso tudo por causa de vocês, eu tive que fazer. Por causa de nós aqui, ó, eu tive que fazer. Para se cumprir. Só que, no Salmo 139, veio uma resposta para a gente. Ele diz assim, o salmista: tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu tento, quando eu sento e quando me levanto. Ele me sonda, ele me conhece. Quando eu sento, quando eu levanto. Quando eu vou trabalhar, quando eu volto para casa. Quando eu saio da igreja, vou para casa. Quando eu saio de casa, vou para a igreja. Ele sabe. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe a intenção que se passa na sua cabeça, apesar que você passa despercebido e não ouve ele pum, falando. Ele insiste comigo, ele insiste. Ele insiste comigo. Ele sabe de tudo. Tudo que nós precisamos é ouvir mais. Mesmo que você esteja em silêncio, tudo está em silêncio. Ouve mais, preste mais atenção. Preste mais atenção. Por quê? Porque quando eu presto atenção no que está acontecendo ao meu redor, Deus ministra no nosso coração de uma forma diferente. Porque você e eu, talvez, não vou nem falar você primeiro, eu vou falar eu. Porque eu, às vezes, sou impaciente. Principalmente quando não escuto. Não é? Quando está em silêncio geral, eu sou paciente, eu fico pensando, caraca, mano, como é que pode um negócio desse? Ninguém fala nada, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo. Caramba! Aí vem aquele salmo, né? Coloquei a minha esperança no Senhor e Ele me inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Oh, aí a gente vai, pá, na cara, guarda. Aí eu, pá. É como se fosse aquele cara que está aqui medindo agora, tem o UFC, tem aquelas outras coisas, né? Aí vem aquele cara e fala assim, ó, vai, prepara, aqui, ó. 1, 2, 3, pá, na cara. Coloca a sua esperança no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor. Amém? Espera aí. Eu preciso levar tanta porrada primeiro para depois eu me acordar? Precisa. É preciso. Amém? Segundo, primeiro, eu falei que Deus não é, o silêncio não significa que Deus não se importa com você, que Ele se importa, claro. Segundo, que o silêncio, que Deus não te abandona, Ele está sempre contigo, Ele conhece seus passos, Ele conhece seu caminhar. Só precisamos ter mais paciência. Terceiro ponto, o silêncio não significa que não tem solução. Não significa que tem solução. Primeiro, Deus escreve de trás para frente. Tá bem? Primeiro, ele coloca não o problema. Primeiro ele escreve lá o seu problema, como é que vai ser, depois ele vai te botar a solução. Não. Primeiro ele te mostra a solução, depois ele te coloca o problema. Primeiro ele escreve a solução. Aí depois você vai lá e então um problema para você resolver. Tem uma pegadinha aí no Instagram, né? A matemática é tão fácil, 2 mais 2 é 4. Aí vem alguém aí, coloca os números, A mais B vai ser, né?
Não entendeu nada que eu falei agora, né? As piadinhas sem graça. Não aprendi com o Pedro. Poxa vida. Caraca, não aprendi com o Pedro. Não aprendi com o Pedro, cara. Tem que aprender mais com o mestre. Então, então Deus, ele escreve de trás para frente. Primeiro ele te dá a solução, depois te dá o problema para você resolver. Resolve aí, cara. Talvez você está passando por isso porque você precisa ser testado ainda. O teste não acabou. O teste só está começando. O teste só está começando. Vou te falar isso por quê? Porque para mim, quando eu não consegui mais ouvir, o silêncio total, eu comecei a ver de outra forma, como eu disse, mas eu comecei a ouvir diferente. Certa vez eu estava pregando, assim que eu estava me recuperando, eu fui pregar numa igreja. Uma igreja era na garagem, e os irmãos lá do fogo, do poder, aleluia, glória a Deus. E aí eu cheguei, estava lá pregando, e eu falei assim, cara, eu literalmente me escondi assim, ó, atrás do púlpito. O que eu vou falar agora? O que eu tenho para esse pessoal? Não tem nada. Tem nada, nada. Primeiro que eu não estou escutando direito. Segundo, mal estava falando direito. O que eu vim fazer aqui? Sair daqui de Volta Redonda para ir lá para Paraíba do Sul. Aí, sabe aquele tapa? Pá! Olhei assim. Engoli seco e falei assim, e agora, Deus? Foi esse silêncio aí que vocês estão vendo assim, ó. E agora? Ele falou comigo assim, direto assim comigo assim, ó. Meu filho, eu não falo com você pelos seus ouvidos. Eu falo com você aqui, ó, no coração. Eu falo contigo aqui, ó, no seu coração. Aqui, ó. É o que você falou aquela hora de manhã no pré-culto. Eu falo aqui, ó, no seu coração. É aqui, dentro do seu peito aqui, o que eu falo contigo. E aí eu peguei e falei assim, então, vamos embora, né? Irmãos, e parti para cima, como o Pedro fala. E parti para cima, eu falei assim, agora é comigo. Comigo nada, era com Deus mesmo, porque eu não tinha nada para extrair de mim aquele dia. Mas eu falei, querido, olha só, Deus te ama. Naquele dia eu não precisava nem falar mais nada, era só falar assim, Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Hoje, talvez, na cantata, eu não precisava nem falar mais nada aqui, ó. Era só as crianças aqui, pronto, acabou. Não precisava. A cruz está vazia. Não precisa mais, ele está aqui no meio de nós. Ele mora dentro de você, mora dentro de mim. Ele está aqui, ó. E aquele que está com o coração fechado, ele está assim, ó. Deixa eu entrar aí, ó. Deixa eu entrar aí, ó. Amolece esse coração de pedra. Deixa eu entrar. Você não está ouvindo aqui, ó. Mas aqui eu posso... Você não vai esperar um momento mais crítico da sua vida para você deixar ele entrar. E habitar dentro de você. Vai? Não. Talvez, meu Deus, cara, talvez você está ouvindo diferente e você precisa aprender a ouvir diferente. Mas como? Aprender a ouvir com o coração. Como que eu faço isso, Austin? Aí a gente pega a Bíblia, lê. Não entendi. Nossa, ele foi crucificado por mim. Caramba, não entendi. Não, mas foi por todo mundo. Caramba. Talvez você precisa pegar e ler a Bíblia e falar assim, ó. Peraí. Vamos meditar. Vamos meditar. Talvez você precise pegar e falar assim, ó. Agora, eu já fiz tudo isso, agora eu vou esperar.
Vou esperar. Então a gente precisa, com tudo isso, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que para mim tentar liberar meu coração, eu preciso mencionar o tamanho do amor de Deus comigo. O tamanho de Deus para conosco. Hoje, por exemplo, hoje é Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Todo mundo aí está levando o ovo de Páscoa, vai almoçar na casa da mãe, né? Na casa da avó. Vai chegar lá, vai esperar o seu chocolate, achar que, né? Seu chocolate. Hoje eu vou comer aquela bacalhada que eu não gosto de bacalhau. Mas rolou um bacalhau ontem lá, em casa, e eu falei, nossa, vou ter que comer miojo. Vou ter que comer miojo, cara. Miojo. Mas eu falei assim, entre o miojo e um pão com ovo, acho que eu vou com pão com ovo. Ninguém gosta aqui, né? Nem a Leandra gosta. A gente precisa, cara. Nós precisamos entender isso. Jesus lá na cruz, na sexta-feira, ele estava como? Em silêncio. Desde quando ele foi açoitado, xingado, cuspido, maltratado, até chegar lá no Monte Gólgota, quieto. E em algum momento mais crucial ele chega, Lahi sabactano. Deus meu, por que me abandonaste? O céu escureceu, a terra tremeu, e o amor dele foi dividido por mim e por você. Na sexta-feira, escuridão, morte. No domingo, hoje, né? Vamos dizer assim, para nós aqui, que a gente está celebrando Páscoa hoje. No domingo, a resposta. Ele vive. Ele reina. Com tudo isso, a gente precisa aprender mais a ouvir, mais confiar. Como Jesus fez. Ele ouvia o Pai. Ele confiou na cruz. Ele esperou na cruz. Ele vive. Ele reina. Ele não está mais ali. Ele não está mais no sepulcro. Eu poderia mexer com o emocional de vocês, mas já tem muitas aí fazendo isso hoje. Mas só o silêncio. Só a paz no nosso interior. É quando ele chega e entrega o seu espírito para o Pai. E fala, está consumado. Está consumado. Falei que eu não queria emocionar vocês, mas é impossível. É olhar por que ele fez por mim. Porque eu estou aqui agora. Podendo falar para vocês. Uma mensagem que mexe muito comigo. E não compreender que ele está gritando dentro da gente. Não compreender, tem muitas pessoas que não compreendem que ele está gritando dentro da gente.
Páscoa. Quer passar. Mas Ele faz presente todos os dias na minha vida e na sua vida. Porque Ele vive. Ele reina para todo sempre. Amém? Se você quiser, fica de pé. Se não, pode ficar sentado mesmo. Importante a gente celebrar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele posso crer. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Vai, capela! Porque posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele mas eu bem
Jesus, vivo está. Valeu, Pedrão. A gente lembra desse sacrifício. E eu queria te fazer um convite ainda em pés, assim, para a gente terminar. Eu acho que todo mundo aqui tem um telefone na mão. Eu queria te fazer um convite para tentar levar essa mensagem para casa. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem tão importante, uma mensagem tão relevante para os nossos dias, que você não pode sair daqui, como o Washington falou, né? Às vezes a gente escuta e sai e passa despercebido. Eu sei que muitos de nós vamos assistir de novo, mas eu queria fazer um exercício com você. Essa ideia me veio quando você estava pregando, porque, como o Washington falou, ele precisou aprender a ouvir com o coração e não com o ouvido. Talvez todos nós estejamos surdos. Talvez todos nós desaprendemos a ouvir Deus. Já parou para pensar? Então eu queria fazer um exercício com você. Pega o seu telefone aí, onde você estiver, se você tiver um telefone desse. Pega o seu telefone, deve ser relativamente fácil para você. Abre a sua câmera. Abre a sua câmera assim, ó, igual a minha, assim, ó. Vou fazer um favor para você mesmo. Põe no vídeo. Aí põe no modo selfie, assim, ó. Estica seu braço assim para frente. Assim. Estica seu braço assim para frente. Eu não sei se você faz isso em casa, mas quando você olha no espelho, já viu quando você olha dentro dos seus olhos, no espelho? Alguém já fez essa experiência? É aterrorizante. Você olhar dentro dos seus olhos. Então eu quero que você olhe para você mesmo, assim, ó, dentro do seu telefone. E aí, faz assim, ó, vou segurar aqui, ó. Todo mundo aqui aprendeu um pouquinho do sinal de Libras que o Washington fez. A mensagem mais importante que você vai receber de Jesus. A mensagem mais importante que você vai receber de Jesus. Essa daqui, ó. Sem palavra nenhuma. Quero te convidar. Aperta o botão de gravar. Faz isso aqui. Quando você estiver passando por dificuldades, não estiver ouvindo Deus, cara. Olha para esse videozinho ali. Daí vai ser Deus falando para você: eu te amo. Se está em silêncio é porque eu não acabei ainda. Se está em silêncio é porque eu estou caprichando. Se está em silêncio é porque ainda é sexta-feira. Daqui a 3 dias chega o domingo. Daqui a 3 dias eu apareço com a resposta. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus te ama, Deus se importa com você. Hoje é dia da gente celebrar a morte de Jesus na cruz por nós. E é óbvio que todo mundo aqui sabe que Páscoa não é sobre chocolate, mas eu queria que você saísse daqui com uma lembrança nossa, com uma lembrança da capela. Então eu vou te pedir. Tem uma pessoa lá atrás que não entendeu o significado da Páscoa. Nós estamos falando de Jesus aqui, menino, de cruz. Você tá... Isso é capela, glória a Deus, glória a Deus, isso é muito legal. Então eu queria te pedir para você sentar, se você quiser, por 10 segundos, as crianças vão distribuir um chocolate para você, a lembrança nossa, tá? E aí depois que você receber o seu chocolate, você pode ficar à vontade. Vou deixar elas distribuírem para você e aí a gente se despede. Se você não recebeu, você pode levantar sua mão assim, ó, eles vão trazer para você. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão.
E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão, a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira. Vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.